formato de áudio. Você pode acessar por tema recomendado ou selecionar a especialidade e escolher um dos temas. Clique no podcast e comece a ouvir. Olá, meu nome é Mariana Cavalari, eu sou médica ginecologista, formada pela Faculdade de Medicina de Itajubá e fiz residência na Faculdade de São José do Rio Preto, a FAMERP. Hoje eu vou ministrar uma palestra intitulada Saúde LGBT. Em primeiro lugar, eu queria deixar para vocês bem claro o conceito de que o homossexualismo não é uma doença. Por que falar isso nos dias de hoje? Levando em consideração que só em 1990 a OMS retirou do livro dos CIDs o homossexualismo como sendo um transtorno mental, eu acho válido a gente enfatizar isso. Em 1952, depois de vários estudos sobre o tema, a Associação Americana de Psiquiatria julgou que o homossexualismo era sim uma doença e colocou no livro dos CIDs como um transtorno mental. E depois de muitos estudos relevantes, observacionais e clínicos, foi retirado em 1990 pela OMS. Então, faz pouco tempo que não é considerada o homossexualismo como uma doença. Eu vou deixar para vocês agora uns conceitos, umas definições para a gente entender melhor nossa aula. O que é sexualidade? Então, sexualidade é qualquer manifestação de afeto e prazer que carrega valor moral determinado e determinante do comportamento de cada indivíduo. Dentro da sexualidade, a gente tem o sexo biológico, que é o reprodutivo, e o sexo psicossocial, que é o que difere o masculino do feminino. Gênero. Antigamente, o gênero era sinônimo de sexo. Então, era tudo que definia, identificava e diferenciava o homem de mulher. Hoje em dia, a gente já entende diferente. Entende que é a diferença social das pessoas. Então, é algo mutável e não limitado que carrega características morfológicas e funcionais de cada indivíduo. Dentro de gênero, a gente tem a identidade de gênero, que é quando a criancinha, lá por volta dos 2 anos, começa a entender qual é o seu sexo e qual é o sexo do próximo. Por volta dos 4, 5 anos, a gente tem a estabilidade de gênero, que é quando a criança entende que aquele sexo que ela carrega vai ser o sexo que ela vai carregar para a vida toda. Quando ela vê um menininho e ela entende que ele vai virar um homem. E quando ela vê uma menininha, entende que vai virar uma mulher. Lá por volta dos 6, 7 anos, a gente já tem a constância do gênero, que é quando ela compreende que a pessoa continua com o mesmo gênero, independente da mudança de sua aparência física. Intersexo. O que é um intersexo? Então, é uma pessoa que tem a genitália ou suas características sexuais secundárias que fogem dos padrões socialmente aceitos e determinados. Então, isso não é uma orientação sexual, é só uma condição sexual. Tem vários estudos no mundo que comprovam que 1,5% de toda a população mundial se enquadra no intersexo. E ela carrega algumas alterações clínicas, como digenesia gonodal parcial total, hipogonadismo, mosaicismo e a síndrome de Klinefelter, que é uma das patologias que essas pessoas podem ter. Dentro do gênero, a gente tem os tipos de identidade de gênero. Então, vou falar cada um rapidamente o que é, para a gente entender mais ou menos. Nós temos os cisgêneros, que é quando o sexo do nascimento é o mesmo do gênero. Os transgêneros, que é quando o gênero não é igual ao sexo do nascimento. Os transexuais, que o sexo biológico é diferente do gênero que eles se reconhecem, e a gente tem que lembrar que para isso não precisa de cirurgia, que é só uma identidade mesmo. Os travestis, que é uma construção física do gênero feminino oposto ao designado do nascimento. Os andrógenos, que não têm relação nenhuma com orientação sexual, que é só, a gente não consegue definir o gênero só pela aparência. Os agêneros, que não pertencem, não se identificam em nenhum gênero. Os crossdressers, que são homens que se definem heterossexuais, mas que eventualmente eles costumam usar roupa ou adorno que é culturalmente associado a mulheres. Os transformistas, que usam roupa do gênero oposto para fim artístico. Os drag queens, que são gêneros e orientação sexual que se vestem com roupa exagerada do sexo oposto para criar
uma representação artística, e os aliados, que são os simpatizantes. Então, o que é a orientação sexual? A orientação sexual é o sentimento em relação à afetividade e sexualidade pela qual a pessoa se sente atraída, independente do gênero. Dentro da orientação sexual, a gente tem vários subtipos que eu vou exemplificar para vocês um pouquinho. Então, nós temos os heterossexuais, que é quem sente atração sexual ou afetividade por identidade de gênero diferente. Os bissexuais, que é quem sente atração sexual por ambos os sexos, independente da identidade de gênero. Nós temos os homossexuais, que é quem sente afetividade ou atração sexual pelo mesmo gênero. Aí, dentro de homossexuais, a gente tem os gays, que são os homens que se relacionam com outros homens, e as lésbicas, que são mulheres que se relacionam com outras mulheres. Nós temos os assexuais, que é quem não tem atração por nenhum tipo de pessoa, e os pansexuais, que é independente do gênero, eles se sentem atraídos por todo mundo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que o SUS encara tudo isso, né? O que a gente tem de saúde LGBT dentro do SUS. A gente tem a atenção integral à saúde, que nós temos duas portarias, uma de 2009 e uma de 2011, que regulariza e regulamenta mais ou menos a saúde da população LGBT. A de 2009, em suma, normatiza o atendimento humanizado e acolhedor livre de preconceito para essa população. Porque a gente não pode esquecer que essa população não tem só problemas de sexualidade, eles têm problemas como qualquer outro tipo de pessoa, né? Então, nós temos que ver essa pessoa completamente, né? Com todas as enfermidades e ficar muito atento a isso. Lembrar que essa portaria também normatiza a internação hospitalar desses pacientes. Então, eles devem ser alocados em enfermarias compatíveis com a sua identidade de gênero e não com seu sexo biológico. A portaria de 2011 fala de eliminar discriminação e preconceito institucional e contribui para a redução da desigualdade, para a consolidação do SUS como um sistema universal mesmo. E por que usar as siglas? A gente tem a sigla mais completa hoje em dia, né? Já foi GLS, já foi LGBT, a mais completa hoje é LGBTQIA+, que é lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e transexuais, queer, intersexo, assexuais, e o mais significa todas as possibilidades de orientação sexual. Então, por que a gente tem isso hoje? Eu confesso que eu odiava rotular a pessoa pelo que ela amava. Se eu amo outra mulher, então eu sou lésbica e eu sou só isso. E eu não posso mudar disso. Então, eu achava muito, muito, muito ruim. Até, assim, discriminação e uma forma de opressão para julgar uma pessoa e enquadrá-la dentro de uma letra. Mas depois que eu comecei a estudar mais sobre o assunto, que eu comecei a ler e me aprofundar, eu vi que não é bem assim, sabe? Eu entendi que a importância de tudo isso, da pessoa se autodenominar gay, lésbica ou trans, é porque as políticas públicas hoje no país, elas são feitas com base de dados da população. Então, se o governo começar a reconhecer que essa população existe, quanto mais gente se definir, ele é obrigado a criar políticas públicas para que essa população tenha a equalidade no que atinge a cidadania. Então, toda essa denominação que a gente tem hoje, toda essa especificação, é só para que essa população tenha armas para que ela possa lutar por políticas públicas específicas. A gente tem que lembrar que política pública específica para uma lésbica, às vezes, não atende um gay, e vice-versa. Então, tem que ter para cada um dos subtipos. A gente tem sim que estar junto, né? Lutar sempre junto, mas por política pública específica. E aí chega dentro do consultório, né? Que acho que é o que a gente mais está querendo saber. Como que a gente faz no consultório? Então, não tem nenhum roteiro que a gente tem que seguir, não tem nenhum lugar que a gente faça, tem que fazer isso ou aquilo. Mas o que eu acho importante? Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que conscientizar as pessoas que vão receber esse paciente. Os porteiros, os seguranças, as assistentes, as secretárias, elas têm que entender que não pode ter ali um ambiente hostil, né? Que tem que ser acolhedor. Então, não pode ter piadinha, não pode ter risos, não pode ter nenhuma situação que exponha esse paciente. Depois, eu acho legal a gente ter um formulário que exista um campo tipo de orientação sexual, que você dá a oportunidade do paciente te falar sem você ter que perguntar.
Depois, eu acho que pouca gente sabe que é direito adquirido a gente ser chamado pelo nome social. Então, esse paciente não precisa ser chamado pelo nome do RG, e sim pelo nome que ele escolheu. Tanto é que na carteirinha do SUS, hoje, pode levar só o nome social. Eu também acho importante agendar horário para esses pacientes. Esses pacientes podem ficar expostos nas salas de espera com o convívio das outras pessoas, e isso pode gerar um incômodo, pode ter esses risos, essas piadinhas. Isso não é legal, isso afasta o paciente da gente. Dentro do consultório de ginecologia mesmo, tem poucos estudos que falam assim sobre doença, tipo de doença, como que essas pessoas se sentem. Os poucos que a gente tem mostram que 40% dessas pacientes, que agora eu vou falar mais da população lésbica, que é quem os ginecologistas recebem mais no consultório, elas falam que elas não falam sua orientação sexual. Então, 40% não fala que é lésbica, por medo de preconceito. 28% fala que depois que elas revelam a sua orientação sexual, a consulta fica mais rápida. E aí é por medo do médico, que o médico fica muito inseguro, porque ele não sabe como conduz esse tipo de consulta, o que é um cúmulo, mas é verdade. 17% refere que os médicos não pedem todos os exames que elas julgam importante. Isso é muito preocupante, porque a gente está sendo omisso com essas pacientes. 66,7% referem que colhem preventivo regularmente. Mas essas pacientes, a maioria delas são pacientes que já tiveram relação heterossexual, então ela acha que porque ela teve sexo com o pênis, ela precisa colher o preventivo. E as mulheres que só tiveram relação com outras mulheres, elas não sabem que elas também precisam colher preventivo. E 2% só de toda a população se previne durante o sexo. E que é um absurdo, porque elas também não sabem, e nem os médicos passam, que sexo com outras mulheres que têm sexo com outras mulheres também pegam DST. Então, do pouco estudo que a gente tem acerca desse tema, todos comprovam que as pacientes homoafetivas demoram mais para procurar profissional de saúde. E elas se sentem à vontade, elas não se sentem à vontade para falar com o médico, elas não se sentem à vontade para falar sobre sua orientação sexual, porque geralmente elas são tratadas como hétero. Quando ela entra no consultório, o médico já fala: você toma algum anticoncepcional para evitar a gravidez? Você usa camisinha e não sei o quê. E aí isso faz um pré-julgamento de que ela é heterossexual e ela fica inibida, e com isso ela não consegue nem saber se ela precisa se prevenir, se ela precisa tomar um anticoncepcional mesmo, porque às vezes ela é bissexual e aí ele não consegue nem entender a consulta direito, e elas saem totalmente sem informação nenhuma. Então, o que eu defendo hoje, assim, é que a gente tenha uma consulta mais direcionada, não diferenciada, mas específica, como a gente tem para mulher adolescente, para mulher menopausada, para mulher negra que tem suas características de prevalência de doença. Eu acho que a mulher lésbica também merece um olhar especial voltado para elas como um termo de saúde pública, que essa paciente carrega, sim, umas peculiaridades e que deve ser levada em conta. Essa política pública, ela vem para garantir o acesso à qualidade, muitas vezes ser prejudicado pelo preconceito ou pela ignorância do profissional. Isso faz com que essas mulheres elas não acessem o sistema de saúde como a gente gostaria. Mas eu acho que todos, se a gente olhar como um todo e começar a mudar a nossa postura, principalmente, né, a qualidade de vida dessa mulher vai ficar muito melhor. Né? Então, a gente tem que pensar na expectativa de vida dela, né? Sem falar no acolhimento e que a gente deve ter como indivíduo, e principalmente para essas pacientes que são mais marginalizadas, a gente deve acolher elas de uma forma mais diferenciada. Agora a gente vai falar sobre um tema muito importante, mas que muita gente nem sabe o que é, nunca nem ouviu falar, que é a invisibilidade lésbica. Então, eu vou falar o que é invisibilidade lésbica e como que a gente pode mudar esse cenário para ajudar esse tipo de população. A invisibilidade lésbica é uma violência silenciosa onde é negada a possibilidade de existir da paciente. Elas são invisibilizadas pelo plano real e simbólico, e isso também ocorre no campo da ciência. O exemplo disso é que hoje a gente tem pouco estudo voltado para essa população,
com pouca coleta de dados e amostra populacional reduzida. Então, isso não deixa a gente tirar a conclusão precisa acerca do que essa população mesmo precisa, né? A gente não tem, assim, aonde buscar referência para tentar melhorar. Várias frases do tipo, sexo entre duas mulheres não é sexo porque não tem penetração, mulher lésbica não tem DST, mulher lésbica não precisa colher preventivo, sexo lésbico é só fetiche, isso vai passar, ela não achou ainda o cara ideal. Isso só, se a gente colocar isso na cabeça, não tirar, né, esse estigma da nossa cabeça, isso só vai distanciar a gente da paciente e não vai fazer com que a gente tenha um acolhimento e entender o que essa população realmente precisa. Um exemplo disso é que as campanhas de DST do governo e até as privadas, todas são voltadas para o público hétero. A gente não tem nenhuma campanha de DST voltada para o público lésbico. Então, isso subtende que essa população não tem DST, isso é mentira. Outro exemplo é a indústria. Tudo que a gente tem hoje para prevenção de DST, feito pela indústria, é toda para o sexo hétero. Não tem nada feito especificamente para uma lésbica. Com isso, né, a taxa de DST, de câncer de colo de útero, vem aumentando muito nessa população. A desinformação do profissional de saúde, a desinformação da paciente leva a isso, né? Então, o primeiro conceito que a gente tem que abandonar é que do sexo entre mulheres pega sim, abandonar não, né? Tem que abandonar que sexo entre mulher não pega doença, pega sim. E desvincular essa população do HIV, que a gente foca, é homossexual, vamos pedir HIV. Não é assim, né? Sempre oferecer uma educação sexual no consultório, falar sobre as vacinas, o HPV, hepatite, orientar o uso do brinquedo sexual, como que usa, como que faz a proteção, faz a higiene, né? O preventivo anual depois da sexarca dessa mulher, pegar o espéculo, mostrar para ela que tem espéculo para mulher que nunca teve penetração, que não vai doer, qual é a importância disso, qual é a incidência do câncer de colo de útero, que mata mulheres. Então, a gente tem que orientar, porque ela perde o medo e começa a procurar cada vez mais a gente. Tem alguns estudos que falam sobre as prevalências de doenças sexualmente transmissíveis na população lésbica. Então, eles provam que 33% dessa população tem vaginose bacteriana, 25% candidíase, apesar de não ser, né, uma DST, 3,5% tricomonas e sífilis, 6,8% HPV, quase 3% HIV, tendo essas pacientes, a maioria delas já tendo HIV, já contraído HIV por uma relação heterossexual, mas tem sim estudos que provam que mulheres que fazem sexo com outras mulheres também têm a contaminação pelo vírus, 7% hepatite B e 2,1% hepatite C. Sobre os brinquedos sexuais, 33% falam que usam esses brinquedos. Desses 33%, 70% fala que é pênis de borracha. E metade delas compartilham esse brinquedo. Quem compartilha, só 54% trocam a camisinha na hora de compartilhar. Então, elas não sabem que eu só usei camisinha, tudo bem, é a mesma camisinha para todas. Não é assim, tem que trocar a camisinha. Então, elas não têm esse tipo de orientação mesmo. Aqui eu trouxe para vocês os tipos de sexo lésbico e quais os principais germes que causam as doenças e como a gente deve orientar esses pacientes à prevenção. Então, o sexo vulva-boca. As principais doenças são causadas por clamídia, gonorreia, HPV, herpes, sífilis, HIV e tricomonas. E o que a gente pode falar para elas e orientar é que elas têm no mercado um produto que chama Dentaldam, que é uma folha de látex mais ou menos de 15 por 15 centímetros, que a gente abre na vulva da parceira e faz o sexo oral. Ou então, recortar o preservativo masculino. A gente tira a cabeça dele, abre assim e coloca na vulva da mulher. Então, nisso a gente vê que a indústria não tem nada para o sexo lésbico. Isso é tudo adaptação. Vem um da odontologia e outro do sexo hétero. Mas a gente tem que orientar essa paciente que sexo vulva-boca realmente pega também DST. Sexo vulva-vulva. As principais doenças são o HPV,
o herpes, a sífilis, a clamídia, a gonorreia, o HIV e o condiloma. O que a gente pode fazer, orientar elas, é que deixar todos os exames em dia e usar a calcinha de látex, né? As 2 de calcinha de látex, né? O ideal, para na hora do contato vulva a vulva também não ter essa transmissão de doença. No sexo dedo vulva, dedo ânus e fiste, se houver lesão de pele, pode ter sim a contaminação pelo HIV, hepatite B e hepatite C. Aí, nesse caso, a gente só tem a luva de látex para oferecer para essa mulher como método de barreira. Quando a gente vai falar para ela sobre os brinquedos sexuais, a gente tem que deixar muito claro que elas podem usar, podem trocar, mas eles têm que estar higienizados e trocar a camisinha. Na verdade, não tem nenhum estudo científico que fala que o brinquedo sexual faz a transmissão de doença, mas a gente imagina que deve ser as mesmas doenças de troca com contato de mucosa. Então, a gente tem que orientá-las a lavarem com água e sabão, higienizar com álcool 70 e usar a camisinha, né, como método de barreira e sempre trocar quando for trocar de parceiro. Então, assim, o paciente chegou no consultório, dentro do consultório já. A gente tem que ter uma postura acolhedora, humanizada, não pode ser invasivo, não pode demonstrar muita intimidade, né, com a paciente, para ela ficar meio assustada. Tem que conduzir a uma consulta normal. Mas a gente sempre tem que perguntar qual é a opção sexual, se ela já teve sexo com pessoas do mesmo sexo, como uma forma natural. Então, o que a gente quer e o que a gente deve não é fazer um atendimento diferenciado, é especializado, né, para cada grupo. A gente também não pode colocar que elas não procuram os médicos, não procuram o sistema de saúde e colocar a culpa só nos médicos, porque também o governo não oferece nenhum tipo de curso de especialização para esse profissional, para a gente se capacitar e atender essa população de uma maneira melhor e mais efetiva. Só para a gente ter uma noção, a gente não tem ainda padronização sobre hormonioterapia para paciente transexual. Os pacientes transexuais hoje, eles usam hormônio à torta e à direita por estudo observacional do amigo. Eles olham o que o amigo usa, está dando certo, vai lá, olha. E quando chega esse paciente para a gente, esse paciente está todo deformado, cheio de comorbidade que adquiriu pelo uso incorreto da hormonioterapia. Então, se a gente tivesse uma padronização do SUS mesmo, a gente não ia ter esse tipo de problema. A gente não tem nenhum curso de capacitação específica que abranja esse tema, como eu falei. Isso também podia mudar, porque se a gente estuda, podia ter um curso na faculdade, podia ter curso de especialização, mesmo dentro da ginecologia, nas residências, isso seria muito válido para a gente. A gente também não tem nenhum projeto de psicoterapia voltado para esse tipo de população e também nenhum programa específico para acolher vítima de abuso e violência. Falando um pouco de violência, a gente tem que lembrar que o nosso país é um dos países com maior índice de violência da população LGBT. A cada 1 hora, um LGBT sofre um tipo de violência e a cada 19 horas, um morre por essa violência. Em 2018, esses canais centrais que a gente liga para denunciar, eles registraram 2.879 casos de agressão no país, sendo 70% por violência discriminatória, 47% psicológica, 27% física e 11% institucional. Olhando para esses dados, a gente tem dúvida que isso é um problema de ordem pública e que a gente tem que fazer alguma coisa para mudar? Não, né? Então, assim, a gente tem o dever moral e ético de lutar para que isso mude. O governo disponibiliza 2 canais de ouvidoria para a gente poder ligar e orientar o paciente a ligar em caso de violência, que é a ouvidoria do SUS, que é o 136, e a do Direitos Humanos, que é o 100. Só que eu acho muito importante a gente enfatizar também dentro do consultório o que é violência para esse tipo de paciente. Eles acham que violência é só violência física, eles estão acostumados tanto à opressão, à discriminação, que para eles a violência é só o ato físico, e não é. Né? Tem milhões de tipos de violência psicológica, milhões. Então, a gente tem que deixar claro para eles que eles não devem e nem podem aceitar qualquer tipo de violência. Para os profissionais de saúde, tem
um site que é da plataforma AvaSUS, que tem um mini curso sobre saúde LGBT. Não é um curso muito grande, nem muito específico, mas é legal. Quem quiser fazer, eu fiz, é bem legal, é de graça, rapidinho. Você vai também, lá a gente aprende alguns tópicos, como lidar com essa população. Então, como eu disse, a gente tem pouca pesquisa ainda hoje sobre o consultório da ginecologia relacionado a lésbicas. Todos os estudos até então afirmam a existência de tratamento inadequado, incompleto e discriminatório contra essa população só pela sua orientação sexual, e a gente se depara também com o despreparo do profissional de saúde em lidar com essas mulheres. Nós temos o dever moral e ético, como seres humanos, como os médicos, de atender essa população de uma forma igualitária e atender a demanda que essa população tem, fazendo que elas se sintam mais acolhidas. E não é porque tem uma mulher trans que quer passar com você, que é ginecologista, que você vai falar, eu não sei porque ela não tem útero. Não é isso, entendeu? A gente está querendo completamente diferente disso. É direito da paciente escolher com quem ela quer passar. Se ela é uma mulher trans e quer passar com o ginecologista, a gente atende essa mulher, a gente ouve a queixa dessa mulher, se a gente souber lidar com isso, a gente lida, senão a gente encaminha para o colega. Uma forma respeitosa, né? A gente encaminha para o colega. No meu consultório mesmo, eu recebo vários homens gays que têm dúvidas sobre sexo anal, como se prevenir, dúvidas sobre o que pode causar. Eu tenho o dever de orientar esses pacientes. Não é porque eu sou ginecologista que eu não vou atender um homem e explicar para ele como se faz a prevenção no sexo anal. Então, é isso que a gente quer. Eles têm o direito de escolher e a gente, se for capaz, resolva, ou não, ou se não, encaminhe para um colega de uma forma bem respeitosa. A gente estuda para isso, para melhorar a qualidade de vida de todo mundo, não é? A gente faz um juramento na nossa formatura, a gente deve cumprir esse juramento. Se cada um de nós mudarmos a nossa visão quanto a isso, com certeza a gente vai mudar alguma coisa nesse mundo. A gente tem que lembrar que a gente está lidando com pessoas que amam diferente da gente. E é só isso. O que qualifica ela como LGBT é o jeito que ela ama outra pessoa. Então, essa pessoa só está dando amor diferente. Isso não é crime, é amor. A gente deve para essas pessoas também uma forma de amor. E é isso que eu queria passar para vocês, né? Que de uma maneira leve e que nem uma aula que a gente está tendo aqui, que a gente tem que ser assim mais humanizado, a gente tem que olhar a nossa volta, a gente tem que acolher o nosso irmão, e que para vocês pararem, pensarem como vocês podem mudar também a vida de vocês, a vida do seu próximo, e como que a nossa profissão é importante nisso. A gente tem mais essa ferramenta, que é a nossa profissão, para tentar mudar e fazer um mundo melhor. Então, muito obrigada. Era só isso que eu queria falar para vocês hoje nessa aula. Vou deixar aqui minhas redes sociais. Se alguém precisar, quiser mandar pergunta, dúvida, quiser conversar comigo, troca de experiência, para mim vai ser um prazer. Pode entrar em contato, a gente responde e a gente conversa mais sobre isso. Um beijo, fique com Deus. Foi muito boa a aula de hoje.